Bom, hoje vamos falar da primeira Constituição portuguesa. Uma Constituição que nunca chegou a vigorar no Brasil, porque antes dela estar pronta, deu-se a independência do Brasil. No fundo, as coisas começam porque em agosto de 1820 há uma revolução constitucionalista no Porto. Há uma revolução, eu estou a dizer constitucionalista, mas se calhar não é bem isso. Estas etiquetas constitucionalista, independentista, são etiquetas que nós colocamos nas coisas que por vezes enganam mais do que esclarecem. Não é bem certo o que é que queriam esta gente que fez esta revolução de 1824, de 1820, e que eram, sobretudo, magistrados, juízes, alguns militares, membros da burguesia do Porto, que era uma cidade comercial relativamente importante, com comércio sobretudo com a Inglaterra e também com o Brasil, mais até do que Lisboa, como todos os portos do Norte tinham um comércio mais intenso com o Brasil do que Lisboa e os portos do Sul, e isto desde logo porque a maior parte dos imigrantes portugueses que vieram para o Brasil são do Norte, são de... Só é uma coisinha assim, não é? Assim está um bocado gordo demais, não é tão gordo. É mais magro. Aqui está o Porto, aqui está Lisboa, e aqui está o Rio Douro, que é um dos rios que cruza Portugal, outro deles é o Tejo, e depois há aqui rios, Monte de Coimbra está por aqui, e há aqui um rio, Mondego, mas esse não cruza Portugal. Ora bom, aqui há um rio chamado Minho, faz a fronteira com a Espanha e depois vai lá para as Astúrias. E esta província é a província entre Douro e Minho e Trás-os-Montes. A maior parte da imigração que veio para o Brasil é daqui, é desta zona. Desta zona, arredores do Porto e aqui um bocadinho da zona da Beira, que é a zona entre o rio Douro e o rio Tejo. Para baixo é Alentejo. Quase toda a imigração é daqui e alguma aqui do interior, Viseu, zona de Viseu, alguma aqui deste interior, zona de Lamego. Para além deste facto, também produtos de exportação para o Brasil eram fundamentalmente aqui porque era vinho, era peixe salgado, nomeadamente bacalhau, ainda hoje é o bacalhau do Porto, não é? Na verdade não é do Porto, porque no Porto não há bacalhau, é um bacalhau que vem normalmente lá de cima da Noruega ou da Groenlândia e que desde a Idade Média esta pesca de portugueses na Noruega e na Groenlândia, na Terra Nova, chegavam a portos daqui. Não só ao Porto do Porto, mas com o Porto de Aveiro, que fica mais ou menos aqui, é o Porto da Figueira da Foz, que fica mais ou menos aqui. E daqui era exportado este bacalhau seco, que, como sabem, faz parte da cozinha portuguesa. Não é que nós, em Portugal, só comemos bacalhau, não é? Tem essa ideia. Há dias em que não comemos, não é? Mas comemos bastante, realmente comemos bastante. De modo que, por causa das pessoas que eram imigrantes aqui, por causa do comércio, deste comércio... e o comércio do vinho, naturalmente. O vinho, naturalmente há vinho em várias zonas de Portugal, mas as zonas tradicionais de vinho são esta zona aqui, a partir de um pouco ao norte de Coimbra, e depois toda esta zona, o Douro, vinho do Porto, e depois a zona do Minho, que dá uns vinhos verdes, que dá uns vinhos pouco graduados, brancos ou tintos, e um bocadinho ácidos, mas são agradáveis para certas coisas. O vinho do Porto, em contrapartida, é um vinho generoso. Já agora ficam a saber de vinhos, não é? É um vinho generoso que se bebe
como aperitivo sendo seco ou ou com a sobremesa sendo doce, há vários tipos de vinho. E depois há um vinho de consumo, que é o vinho do Douro, que é um vinho também muito credenciado e no fundo na altura não era tão bom como agora é, com certeza, mas que era exportado para o Brasil e também para a África. Na altura para a África menos do que para o Brasil, mas para a África também exportado algum. De modo que isto quer dizer que esta zona está de facto muito ligada ao Brasil, tinha muitos contactos com o Brasil por essa razão. E Porto vivia um pouco do contacto, do comércio atlântico, do comércio com o Brasil, através das ilhas das ilhas dos Açores, constituíam um entreposto entre o Brasil e Portugal, e por isso a imigração açoriana existe, nomeadamente em grande quantidade, nomeadamente em Santa Catarina, embora açorianos encontram-se em todo o mundo, desde a Califórnia até aos estados Massachusetts, Connecticut e vários estados dos Estados Unidos, até o Havaí. O ukulele, que é um instrumento típico da música havaiana, na verdade, é o cavaquinho, é uma pequena viola. Se calhar vocês aqui também têm. Pequena viola assim e tal. Pequenina, e de facto com 4 cordas apenas, e portanto não dá para fazer muitas coisas, mas de qualquer modo é um instrumento típico da Madeira e dos Açores, e depois no século XIX vai com imigrantes portugueses para o Havaí, onde se transforma num símbolo de identidade havaiana, e depois é popularizado nos anos 50 nos Estados Unidos em música popular da altura, o ukulele, e tem tocadores famosos. É engraçado porque, vejam aqui, não vem muito a propósito, mas é bom porque também interessa a historiadores, interessa a juristas. O que é isto das identidades? Realmente, hoje, o ukulele, este instrumento, é um símbolo de identidade havaiana e de música havaiana. E na música havaiana encontram este instrumento como um instrumento dominante. E, no entanto, não é havaiano. E, no entanto, ele antes disso tinha sido e ainda é um elemento de identidade madeirense açoriano, e antes disso um elemento de identidade da música do Minho. Se assistirem na televisão a música popular minhota, as mulheres com umas saias com muitas cores e com os lenços com muitas cores, etc., com umas saias muito rodadas, que dançam o vira e o malhão e assim umas coisas. O instrumento principal é este instrumento de cavaquinho, que dá uma música realmente nervosa, com uma pouca gama de tons, porque tem apenas 4 cordas e poucas posições para os dedos da mão esquerda, mas que substitui a riqueza de timbre por uma rapidez de execução muito grande e que dá, portanto, uma música muito alegre, etc. Mas vejam como as identidades são móveis. Uma coisa que começou por ser um símbolo identitário de uma região musical, de uma região do norte de Portugal, passa a ser, através da imigração, um símbolo identitário de umas ilhas atlânticas, e depois passa a ser o símbolo identitário, séculos mais tarde, de ilhas no meio do Pacífico. Em virtude, enfim, da imigração, etc. Isto prova que, era só para isso que te estava a chamar a atenção para isso, que é perigoso nós termos conceitos muito fixos de identidade. Sobretudo, então, no mundo de hoje. O que é que marca, quais são as marcas da identidade portuguesa, da identidade britânica ou inglesa, da identidade escocesa, da identidade caribenha ou, por exemplo, jamaicana. Bom, nós somos capazes de ir identificando o reggae com a Jamaica, os kilts com a Escócia, etc. Bem, mas hoje podemos assistir a cruzamentos muito grandes em que jamaicanos imigrados para a Inglaterra combinam símbolos identitários musicais jamaicanos com canções tradicionais que eram símbolos identitários da Escócia. De modo que tudo isto, as identidades, nomeadamente nacionais e racionais, e raciais, são extremamente móveis, e é muito perigoso nós termos isso como coisas fixas, invariáveis,
que não mudam no tempo. Não, hoje sobretudo, o mundo está caracterizado por uma constante mudança de símbolos identitários. Isto tinha a propósito de... Isto é importante na história. É importante na história e é importante no direito também. Não de certo no Brasil. Mas em certos países, muitas vezes anda-se à procura, ainda hoje, de símbolos identitários do direito de certos países. Por exemplo, na Europa, há uma associação de jovens historiadores do direito dos países nórdicos, noruegueses, dinamarqueses e suecos e islandeses, que realmente tem uma associação sobre o direito nórdico. Quais seriam os sinais identitários do direito nórdico? Pressupondo que há uma identidade do direito nórdico, que vem lá do tempo dos vikings e coisas assim do género. Bom, é claro que não há nenhuma identidade do direito nórdico hoje. Se perdeu-se completamente o direito nórdico, recebeu grande influência, nomeadamente na Suécia, mas também na Noruega, grande influência do direito alemão e do direito centro-europeu. Atualmente sofre grande influência da Common Law, em algumas universidades da Noruega, por exemplo, nas faculdades de Direito, o ensino é feito em inglês. Por exemplo, conheço uma, onde já estive 2 vezes, em Tromsø, lá pertinho do Círculo Polar Ártico, e aí todas as aulas decorrem em inglês, portanto a influência, e na biblioteca encontram-se mais livros felizmente para mim, mais livros em inglês do que em norueguês, não é? Portanto, essa busca das identidades é muitíssimo artificial. No fundo, são mais mitos do que realmente realidades. Não é possível encontrar hoje em dia, num mundo tão globalizado como o nosso, identidades fortes e permanentes. Poderá haver certas tonalidades locais, mas sempre fugiria, sempre em evolução. Portanto, a reificação, transformar a identidade numa coisa que está ali de frente de nós, imutável, é de facto um erro muito frequente nos historiadores e também às vezes frequente nos juristas. Claro, já houve alturas em que os juristas se preocuparam mais com a identidade nacional do direito. O período nazi, para a Alemanha, estava à procura de um direito alemão, mesmo no século XIX também, um direito que emanasse do espírito do povo, e hoje realmente nós não podemos saber, não conseguimos saber, e eles também não conseguimos saber o que é o espírito de um povo, o que é o espírito do povo brasileiro, o que é o espírito do povo português, Claro, podemos construir certas imagens, mas não certas leituras do que é o espírito de um brasileiro, do que é o espírito de um português no Brasil, então é mais difícil ainda, porque é um país muito grande, com identidades regionais bastante pronunciadas e bastante fortes, apesar de tudo, e portanto é construir mitos acerca dos países, essa ideia de ir à procura de identidades fixas. Bem, voltando ao nosso tema, dá-se uma revolução no Porto, agora o que é que eu costumava fazer a isto? É que não se pode, afinal, não se pode desligar porque eu não trouxe, não se pode desligar a poupança de bateria porque eu não trouxe o cabo. Dá-se no Porto uma revolução. E eu já estava a dizer, não vou chamar-lhe constitucionalista. Apesar de o mais frequente que encontram nos livros é isso, uma revolução constitucionalista no Porto. Mas constitucionalista será constitucionalista? Realmente esta gente toda que fez esta revolução, o que é que queriam de facto? Bem, se fôssemos a ver bem, cada um se calhar queria a sua coisa, é o mais provável, mas mesmo por grupos, considerados como grupo, queriam várias coisas ao mesmo tempo e muitas não tinham muito a ver com o constitucionalismo. Como depois se verá na discussão da Constituição. Quando esta gente passa a ser membro das Cortes Constituintes, por um processo que já relatarei, se verá como são diferentes. Como alguns estavam a pensar num constitucionalismo, por exemplo, à inglesa, em que apenas queriam um governo limitado. Limitado porquê? Bem, talvez pelas leis fundamentais do reino. E alguns, na definição das leis fundamentais do reino, não iam muito além daquele António Ribeiro, daquele Pascoal de Melo, de que nós já vimos, de que nós falámos na última semana,
leis fundamentais do reino era talvez apenas uma linha dinástica, talvez apenas alguns direitos, o respeito dos direitos dos povos. Mas os direitos dos povos não tinham nada a ver com os direitos que tinham sido listados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 em França, que aí tratava-se de direitos individuais, direitos do homem e do cidadão, do homem só por ser homem. Bem, aqui era mesmo homem. Aqui era mesmo, apesar de haver correntes feministas durante a Revolução Francesa, mas aqui era mesmo homem, não era em sentido figurado, era mesmo homem. Direitos que os homens tinham porque eram homens e porque eram cidadãos. E, portanto, eram direitos genéricos. Aqui muitos estariam a pensar apenas nos direitos típicos da sociedade do antigo regime, que eram direitos não necessariamente de pessoas físicas, mas direitos de corporações, que o rei respeitasse os direitos dos municípios ou das câmaras, que o rei respeitasse o direito das corporações, que respeitasse os privilégios da nobreza, que respeitasse os privilégios do clero, que respeitasse os privilégios das universidades. E isto tudo estão a ver. Lá direitos são, mas são direitos que pertencem a uma família completamente diferente dos direitos da Revolução Francesa. São direitos de corpos, não são direitos de indivíduos. São direitos desiguais, não são direitos iguais. Alguns apenas quereriam isto. Talvez um bocadinho, reforçado por uma característica que a Constituição inglesa tinha, mas que na verdade a Constituição do antigo regime, portuguesa, espanhola, dos Estados italianos, francesa, etc., também tinha, que era um sistema de balances, checks and balances, de equilíbrios e mecanismos de controle. Bom, os ingleses tinham isso talvez mais explicitamente construído, ou pelo menos divulgaram isso mais. Fizeram disso uma espécie de emblema da sua Constituição. Dizer, bom, nós temos uma Constituição com vários equilíbrios e vários contrapesos. Desde logo temos o rei e temos o Parlamento. O Parlamento sem o rei não pode legislar, o rei sem o Parlamento também não pode legislar. E as leis surgem justamente dessa presença do rei, dessa conjunção entre rei e Parlamento. Depois no Parlamento temos duas câmaras. Temos a Câmara dos Lordes e temos a Câmara dos Comuns, dos Commoners, que pode-se traduzir por comuns ou por comunas, as traduções comunas no sentido de municípios, de câmaras, de counties ingleses. Depois temos outros equilíbrios ou contrapesos, por exemplo, a Common Law e a Civil Law. Temos o direito, a Civil Law, que é um direito de origem de tipo romanístico, como no continente, um direito erudito, ensinado nas universidades, fundamentalmente um direito académico. E depois temos a Common Law, que vem lá daqueles juramentos lá medievais, da Magna Carta de 1215 e de certos direitos saxões que os saxões fizeram obrigar os reis normandos a jurar e que era considerado as liberdades dos povos saxónicos. Como sabem, a Inglaterra primeiro foi povoada por um grupo étnico anglo-saxónico e mais tarde é invadida por normandos vindos de França. E esses normandos, depois de vitórias militares, mas acabam por ter que jurar respeitar os direitos dos saxões. E de modo que essa common law era justamente o resultante desses juramentos feitos por reis normandos, franceses, digamos assim, do continente, das liberdades típicas dos reinos anglo-saxónicos originários ingleses. E nessa medida a common law era considerada como uma espécie de sinal de identidade da nação anglo-saxónica. E equilibrava-se com a civil law. As duas existiam. Depois da reforma, a civil law
entram um bocado em decadência, porque os juristas da Civil Law que falavam, que escreviam em latim, etc., começam a ser equiparados um pouco com o Partido Católico, são acusados de serem popis, de serem partidários do Papa, portanto contrários à Igreja Reformada, e o seu prestígio decai bastante, mas os dois direitos mantêm-se. E a existência desses dois direitos, que se contrapunham, que se contrabalançavam, que se checavam uns aos outros, ainda é aumentada pelo facto também as jurisdições serem várias. Havia vários tribunais, havia uma certa confusão jurisdicional. Só tribunais superiores, havia o Council of Admiralty, o Tribunal do Almirantado, a Star Chamber, o Privy Council, o Courts Bench. Quer dizer, havia uma série de tribunais com jurisdições limitadas, mas alguma coisa indistintas. Não era impossível que um caso pudesse ser julgado no King's Bench ou no Conselho do Almirantado. E cada um destes tribunais aplicava um direito especial. Por exemplo, o Conselho do Almirantado aplicava a equity, a equidade, ao passo que outros tribunais eram claramente tribunais de direito comum. Bom, quando Junot chega a Portugal e começa a conhecer um pouco da administração portuguesa, manda dizer a Napoleão, bom, isto é uma administração muito esquisita. Isto aqui, a confusão das jurisdições é terrível. Isto não sabe bem onde é que acaba a jurisdição de um tribunal e começa a do outro. Bom, claro que Junot já não se lembrava como era em França, antes de 1789. Porque aí a confusão era tão grande como em Portugal. Havia confusão nas jurisdições, de tribunais reais, de tribunais feudais, de vários tribunais, de vários parlamentos regionais, que muitas vezes não tinham um âmbito regional bem circunscrito, portanto a confusão, mesmo na França, era muito grande. Ou na Itália, onde essa confusão jurisdicional atingia em reinos como o reino das duas Sicílias, Nápoles e Sicília, que teve algum tempo sob domínio espanhol, era enorme. Podiam-se prolongar as decisões durante anos e anos e anos, porque havia a jurisdição do arcebispo de Nápoles, depois havia do vice-rei de Espanha, depois do Conselho Colateral de Nápoles, depois das várias do Conselho de Itália. Ou seja, para julgar uma questão em Nápoles, a questão podia cair em muitíssimas jurisdições. E não era bem claro qual fosse aquela que havia de prevalecer. Isto tem origem a uma peça de teatro, agora estava aqui a tentar lembrar-me, é um autor muito conhecido, uma peça de teatro belíssima não é Italo Calvino, mas é uma coisa chamada Controvérsias Sicilianas, que é uma peça de teatro, quando me lembrar do autor digo, é muito conhecido, que é uma peça de teatro sobre as controvérsias judiciárias de uma questão no reino da Sicília e as possibilidades que havia. Ele faz disso uma peça de teatro, tira daí efeitos, digamos, dramáticos, mais de comédia que de drama, das confusões e indecisões jurisdicionais que podiam existir nestes contextos. Bom, de modo que alguns destes revolucionários talvez quisessem apenas revolucionários. Sim, revolucionários porque fizeram um levantamento. Talvez quisessem apenas isto. Um reino com uma estrutura de poder mais complexa. Mais complexa aqui quer dizer mais limitada, em que o poder não estava centralizado, em que o direito não era um, mas era vários, como nós vimos na Lei da Boa Razão, em que havia direito comum, e havia direito civil, tradição romanística, e havia direito canónico, depois havia a lei do rei, depois havia as leis das nações cultas e civilizadas da Europa, e estas podiam ser a França, o Império Alemão, o Grande Ducado da Toscana, o Império Austríaco, a Inglaterra. Bom, e no fundo dependia do juiz,
que no caso concreto decidia qual era o direito, ir para um lado ou ir para o outro. Mas o seu poder era sempre limitado, e limitado desde logo por isto. Claro que ele podia escolher uma coisa ou outra, uma fonte ou outra, preferir uma fonte ou outra, por razões que não podiam ser razões puramente arbitrárias, ele tinha que justificar, enfim, a sua decisão. Mas claro, porquê é que era limitado? Porque nada lhe garantia que uma instância de recurso, o Tribunal Superior, não escolhesse outra fonte, não preferisse. Ele tinha preferido o direito régio. Talvez um Tribunal Superior preferisse a tradição romanística. De modo que isto dava um poder limitado, que sempre teria que agir provisoriamente, com apenas provavelmente, cujos resultados nunca configuravam soluções de verdade, mas soluções de probabilidade. Alguns não queriam mais do que isto. Outros talvez quisessem mais. Outros talvez quisessem, influenciados pela Revolução Francesa e influenciados pela maçonaria, porque alguns eram maçons, uma parte boa deles eram maçons, mas também uns eram maçons de obediência francesa, outros eram maçons de obediência escocesa, da maçonaria escocesa, que são dois ramos ainda hoje existentes e bastante diferentes da maçonaria. E ambos com, digamos, visões do mundo, ideais sobre a organização da sociedade e do poder relativamente diferentes. A maçonaria regular escocesa, mais conservadora, a maçonaria francesa, mais radical. Bem, e estes mais radicais talvez estivessem a pensar na Revolução Francesa. Talvez estivessem a pensar em fazer ali, em Portugal, uma coisa semelhante ao que se tinha feito em França. Reunir cortes, não à maneira antiga, mas cortes por eleição, com uma só Câmara, eleita por todos os cidadãos iguais. Alguns até talvez admitissem o voto feminino. Em França alguns admitiam, não muitos. E em Portugal provavelmente, talvez menos ainda. Mas alguns talvez admitissem. Mas de qualquer modo, uma só Assembleia e fazer uma Constituição de novo. Não tivesse nada a ver com nenhuma. Não tivesse nada a ver com as leis fundamentais tradicionais do reino. Fosse uma coisa de raiz, nova, puramente produto da vontade, sem quaisquer hipotecas à tradição, sem quaisquer hipotecas à natureza da sociedade ou do reino. De novo. E havia alguns assim, porque depois nós vimos nas cortes de 1820 a 1822, durante a discussão, eu tenho aqui alguns textos, claro, já dá para ser, em que se mostra isto. Alguns dizem, mas estamos aqui a falar das leis fundamentais, a propósito daquele preâmbulo da Constituição, em que diz que os deputados inspirados, não sei o quê, representando a Santíssima Trindade, querem, no fundo, voltar às leis fundamentais, que andam muito esquecidas, e daí decorrem os males todos do país. Alguns diziam mesmo, mas isso é uma treta, nós não queremos leis fundamentais nenhumas, nós queremos, mas é uma Constituição nova, porque agora esta coisa toda das leis fundamentais? Outros talvez quisessem uma Constituição, mas assim, uma Constituição à napoleónica, como aquela que nós vimos. Enfim, com alguma abertura democrática, cautelosa, eleições restritas e censitárias, em que só votassem, enfim, a parte melhor da sociedade, agora provavelmente medida através do censo. Antes, no fundo, também, no antigo regime, também só participava politicamente a parte melhor da sociedade, só que o critério aí não era o critério do censo, mas eram critérios tradicionais, critérios de prestígio tradicional de famílias, etc. Talvez quisessem só isso, uma Constituição que talvez, como a napoleónica, quisesse uma independência maior entre a Igreja e o Estado, que era uma ideia que também já vinha de trás, do período pombalino, separar a Igreja um pouco do Estado, acabar com a influência demasiada da Igreja na vida civil. Talvez não quisessem muito mais do que isto. E outros, se calhar, não queriam sequer nada disto. Queriam apenas que o rei voltasse para Portugal. E que realmente Portugal deixasse ser, como se dizia muito então, deixasse ser uma colónia da colónia. O rei, a corte, etc., estava toda no Brasil.
No Brasil tinham-se constituído órgãos paralelos aos órgãos portugueses, desembargo do Passo, etc. Estavam todos no Brasil. De modo que agora o que se decidia, decidia-se no Brasil. E a sensação que havia era que não era só por facto de o rei estar no Brasil que isto se passava assim. É que realmente Portugal transformara-se, o reino de Portugal, do resto das colónias não se falava muito, o reino de Portugal transformara-se num apêndice de uma unidade política cujo centro económico, social e político não estava na Europa. A Europa de resto não era segura na altura. A Europa tinha acabado de sair da convulsão napoleónica, tinha-se feito uma paz em 1815 destinada a repor tudo um pouco como estava antes da Revolução Francesa, não só antes de Napoleão, antes da Revolução Francesa. Bem, mas a Revolução Francesa tinha deixado sementes que não iam ser esquecidas. E, portanto, apesar desse grande tratado da Santa Aliança, a verdade é que a perturbação social e política nos reinos europeus continuou. A Espanha, em 1820, repõe em vigor a Constituição de Cádiz, há revoluções liberais em vários estados italianos, em França repõe-se uma Constituição, em 1814, bem, que era uma Constituição muito conservadora, mas não era a Constituição do antigo regime, pelo menos era uma Constituição escrita, e em que o rei Luís XVIII dizia, bom, a França sempre teve a sua Constituição, mas está um bocado velhota, tem assim umas coisas que, embora veneráveis, têm que ser um bocadinho alteradas. Bom, e institui, portanto, uma coisa nova, não foi um simples voltar ao passado. Foi realmente fazer qualquer coisa de um pouco, nem sequer era uma linha média, de facto, mas alguma coisa que incorporasse algumas novidades trazidas pela Revolução Francesa e pelos governos franceses subsequentes. Portanto, a Europa não estava segura, percebia-se que o rei se sentia menos inseguro na Europa, não porque ocorresse grandes perigos de guerra, nessa altura não era bem isso, mas a verdade, o ambiente era um ambiente mais instável politicamente que no Brasil, apesar de tudo. Certo que no Brasil as coisas não estavam totalmente estáveis. Tinha havido focos revolucionários no princípio do século XIX, 1807, etc., em Confidência Mineira, bom, tinha havido, mas eram coisas um bocado localizadas e também não se sabia bem, lá está outra vez a tal ideia, não sabia bem o que eram. No Brasil, enfim, a historiografia dominante diz revoltas independentistas. Vedremo. Isso veremos. O que é que havia de independentista nestas revoltas? Alguns eram, outros nem tanto. Tal como em Portugal, 1820, revolta ou revolução constitucionalista. Bem, reparem no próprio nome que os revoltosos põem ao seu movimento, ao seu filho. Como é que o batizam? Não lhe chamam revolução. Chamam-lhe regeneração. E regeneração quer dizer nascer de novo. Nascer de novo igual ao que era antes. Até podia usar, como lhes disse, o termo revolução, porque o termo revolução era suficientemente ambíguo para também querer dizer voltar ao princípio, voltar à mesma revolução dos astros, finalmente. Mas eles nem foram tão longe, porque a palavra revolução andava próximo de Révolution francesa. Claro que também havia outra tradição, de Glorious Revolution, a inglesa do século XVII, e aí não tinha sido propriamente uma grande revolução. O que se tinha pedido ao rei, ao rei em 1688, foi justamente que voltasse a jurar os direitos dos ingleses. Não se queria que ele fizesse nada mais, não se quiseram inventar direitos mais nenhuns. Era que ele jurasse, que voltasse ao que estava para trás, que se deixasse daquelas fantasias dos Stuarts, do absolutismo dos Stuarts, e que voltasse atrás àquilo que do estudo, era a boa monarquia dos bons velhos tempos. Bom,
E aqui, realmente, o que eles chamaram a este movimento foi regeneração. Portanto, provavelmente muitos só queriam isso. O rei que volte. Outros até se estavam marimbando para o rei. E que fique lá no Brasil. Agora, os ingleses que não sejam os generais do exército português. E, nomeadamente, aí a clique militar era isso que sentia mais. Depois da Revolução Francesa, fica em Portugal um general, o general Beresford, que realmente é o comandante-em-chefe das tropas portuguesas, anglo-portuguesas, mas das inglesas está bem, sei lá, com eles. Agora, das tropas portuguesas, o que é certo é que as cabeças do exército português deixaram de ser portugueses e passaram a ser ingleses. Com esta afronta suplementar, um dos generais mais famosos e prestigiados do exército português é condenado à morte em 1817 por traição, o general Gomes Freire de Andrade, porque tinha se incorporado no exército francês e tinha feito a campanha da Rússia, onde se tinha tornado, de resto, muito conhecido e famoso, heroico, etc, etc, etc. Regressado a Portugal, ele é morto, enforcado, a forma mais ignominiosa de morte, nem sequer é fuzilado. Para o morto deve ser mais ou menos a mesma coisa, mas é enforcado, que era a morte suez, a morte ignominiosa. Outra que o exército sentiu. Que era esta gente que quis fazer uma revolução, quis fazer um movimento, uma regeneração. Acabaram por concordar com este termo regeneração, porque ele, no fundo, dá para tudo. Voltar ao princípio era o rei volta para Lisboa, que era cá que ele estava. No exército, voltar ao princípio era os generais são portugueses. No plano político, voltar ao princípio era a monarquia limitada. Bem, só alguns não estariam muito de acordo com esta coisa de voltar ao princípio. Eram os verdadeiros revolucionários. Mas esses, depois as cortes provam isso, são uma minoria ativa, prestigiada, porque, no fundo, a Europa tinha-lhes dado razão. Eles eram herdeiros ou representantes do movimento mais perturbador da Europa do seu tempo, a Revolução Francesa, mas, de facto, era um grupo relativamente minoritário. Bom, a Revolução triunfa no Porto, do Brasil, claro, depois aqui há um fenómeno curioso, é a demora das notícias. As notícias chegam ao Brasil. O rei não era propriamente um homem de decisões muito rápidas. Ponderava muito, ouvia uns, ouvia outros, sendo certo que nem todos diziam a mesma coisa e tal. Depois lá se resolvia escrever uma carta. A carta demorava 15 dias a lá chegar. Quando lá chegava a carta, já se tinha perdido completamente a oportunidade. Alguma coisa que tivesse sido decidido já tinha sido decidido. Quando ele, no fundo, na primeira comunicação para lá, condena a Revolução do Porto e reafirma a monarquia absoluta, as coisas já tinham andado muito. Já se estavam a convocar eleições. Bem, o rei depois, a certa altura, emenda a mão e diz, bem, podem de facto fazer cortes, mas à maneira antiga. Mas quando a resposta chega, já estavam a pensar como é que havia de ser a lei eleitoral. E a pensar adotar uma lei eleitoral, já a fazer uma lei eleitoral para as primeiras eleições. Então, um golpe militar. Entretanto, claro, porque em Portugal sentia-se muito esta ideia, no Brasil não dizem nada. Tanta gente vai avançando, aquilo lá não ata nem desata. Portanto, nós aqui vamos avançando, isto é a sua dinâmica, vamos avançando. Faz-se uma lei eleitoral, as tropas de Lisboa, por razões que também não é bem clara, entretanto cria-se uma junta em Lisboa, as duas unem-se, cria-se uma junta suprema do reino. Vejam agora, faço um pequeno intervalo, só um pequeno parênteses, para notarem o modo como se institucionaliza a dinâmica revolucionária, que é o modo como se institucionalizou em França, em 1808, e como até certo ponto no Brasil há sinais disso, a certa altura, e na América Latina muito disso. Institucionaliza-se em juntas provinciais e locais. Isto é, em determinadas terras, não todas, surgem juntas nacionais, juntas patrióticas, tomam diversos nomes, às vezes juntas constitucionais, juntas revolucionárias, etc. E estas juntas decidem coisas para aquele lugar, para aquela sua pátria.
E mais tarde, por um processo de agregação que em Portugal foi rápido, realmente estas juntas agregam-se e cria-se uma junta suprema. Em França, ou em Espanha, o movimento é um bocado idêntico. Criam-se juntas em Sevilha, nas Astúrias. Claro que, qual é o curioso disto? Isto mostra o caráter parcelado, atomizado, da estrutura política do antigo regime. Realmente o antigo regime não lidava ainda bem com a ideia de nação, de um corpo geral como Portugal, Brasil, Espanha. Mas Espanha é uma coisa muito complicada. Porque Espanha até formalmente eram vários reinos. Eram os Países Bascos, era Castela, era Aragão, era o Reino Valenciano, o Reino de Valência, e era o Principado da Catalunha. E mais Maiorca e Baleares constituíam outro pequeno reino. E depois, isto transportado para a América Latina, também ainda se complica mais. Porque a América Latina está dividida em vice-reinados, que não correspondem de maneira nenhuma aos atuais países, mas em alguns vice-reinados, como por exemplo do México, dentro desses vice-reinados havia territórios com estatutos forais, com estatutos de independência particulares. Por exemplo, Tlaxcala, uma pequena república índia que se aliou com Cortés quando foi da invasão do México. Claro que conveio muito a Cortés, não é que Tlaxcala fosse muito importante militarmente, não era tão importante como as aztecas, mas dava uma certa legitimidade e permitia fazer um certo envolvimento do Império Azteca. E Cortés faz aquilo que fazia o rei de Espanha em Espanha. Disse, bom, vamos aqui constituir um pequeno reino, um principado, como a Catalunha, okay, mais pequenino, com a diferença que estes são índios. Mas vamos aqui constituir à maneira feudal, aqui assim uma pequena unidade feudal. E noutras zonas aconteceu a mesma coisa. De modo que, se a estrutura do antigo regime era assim, polimórfica, negociada, porque o estatuto de cada um destes reinos era negociado com o rei, era proveniente de antigos foros, tinham sido negociados na época medieval ou na primeira fase da conquista, tudo era objeto de pactos, não podiam ser mexidos. O rei não podia dizer, bem, agora vamos acabar com o Estatuto da Catalunha. Bom, na verdade, os monarcas iluministas espanhóis, Carlos III, nomeadamente, tentou acabar com isso, com os decretos de nova planta, acabar com as autonomias catalãs, etc, etc. Normalmente mal sucedido e incompletamente. Mas era tudo negociado. Se esta era a estrutura do antigo regime, o mais natural era que quando se passa para a Revolução, as manifestações revolucionárias tenham uma mesma estrutura. Isto é, não começa com... Em Espanha, em França, foi tomada da Bastilha, ali aquilo tudo, bem, não foi bem assim, mas essa é a imagem que nós temos. Tomada da Bastilha, que de resto também não era o centro do poder, porque o rei não estava na Bastilha, que era uma prisão, não é verdade? O rei estava em Versalhes. Mas toma-se a Bastilha, mas logo a seguir faz-se uma marcha sobre Versalhes, e aí apanha-se o rei. Portanto, aparentemente, não se pode simplificar, mas aparentemente, a Revolução Francesa é uma revolução centralista, jacobina. Começa-se por, como mais tarde vai ser a Revolução Russa, toma-se o Palácio de Inverno. Toma-se o Palácio de Inverno, que é a residência dos czares. E a partir daí a Revolução expande-se como os raios de sol. Este é um modelo centralizador que, por exemplo, na Rússia era relativamente normal, porque a Rússia era um império autocrático próprio. Como sabem, o título do czar era czar, imperador autocrata de todas as Rússias. Autocrata quer dizer o que governa sozinho. O que se governa a si próprio governa sozinho. Então, toda esta ideia de pluralismo político que existe no Ocidente não existe na Europa Oriental. O que, a meu ver, é um traço decisivo para explicar toda a história da Europa Oriental, até quase a atualidade. Explica porque é que Putin é Putin, finalmente. E porque é que Yeltsin era Yeltsin. E porque é que Stalin foi Stalin.
é que na Europa Oriental o modelo dominante foi sempre o modelo do basileus, do rei, palavra grega, do rei omnipotente, inclusivamente reunindo em si poder religioso e poder civil. No Ocidente, a estrutura do reino sempre foi pluralista, portanto a estrutura da Revolução é pluralista também, juntas. E depois as juntas vão se agregar umas às outras e tal, e lá se chegará, com maior ou menor dificuldade, lá se chegará às juntas centrais. Bem, na América nem sempre assim. Na América, a dificuldade de juntar estas juntas em agregados nacionais foi muito mais complicada e deu origem ao surgir de vários países na América espanhola, que também depois se dividiram, etc, etc, etc. De modo que Junta do Porto une-se à Junta de Lisboa e resolvem fazer eleições. Não de umas cortes à antiga, isso é rejeitado, não de umas cortes à antiga, nem de umas cortes à moderna, mas cujo processo de eleição fosse o processo antigo. Isto é, a certa altura, a Junta Suprema resolveu fazer umas eleições, mas a base eleitoral era constituída mais ou menos como era constituída a base eleitoral das câmaras no antigo regime. Estou a pensar se ia explicar agora daqui a bocadinho. Mas tudo isto vai por água abaixo porque a tropa de Lisboa revolta-se. Se percebe também porquê. Porque uns eram conservadores e aparentemente estavam um bocado perturbados com o curso da Revolução. Aparentemente queriam poucas coisas e a Revolução estava a querer mais coisas. Aparentemente, se calhar, só queriam mesmo Beresford fora e a Revolução estava a caminhar para eleições e coisas que eles não estavam a imaginar, até porque neste período em Portugal, entre 1808 e 1820, os militares acabavam por ter um poder muito apreciável. O país estava sob... Havia um governo, nomeado por Dom João VI, mas o país estava sob governo militar, praticamente, de tropa inglesa e de tropa portuguesa, que, na sequência da guerra, tinham ficado um pouco como uma espécie de feudos militares. Portanto, os generais, quer ingleses, quer portugueses, no fundo, controlavam o país e dominavam o país e tinham um grande peso na administração. Um grande peso na administração do país. Portanto, alguns estavam um pouco ansiosos com o rumo que as coisas estavam a tomar. Outros, pelo contrário, e entre os militares havia também setores infiltrados pela maçonaria, outros estavam com medo que ficasse tudo na mesma e diziam, não, nós temos um bom exemplo, foram os espanhóis, temos aqui ao lado, os espanhóis já fizeram eleições em 1812, a Constituição depois foi revogada, voltou Fernando VII, mas há esse exemplo das eleições da Constituição de Cádiz, vamos pôr em vigor a Constituição de Cádiz. E a revolta é feita nesse sentido, pôr em vigor a Constituição de Cádiz em Portugal. E até alguns iam mais longe e diziam, e o melhor é mesmo, já que a Constituição é a mesma, o melhor é unir os dois países e já está. Fica tudo com a mesma cor. Há o pequeno problema da língua e das mulheres espanholas são mais teimosas que as portuguesas e têm mais mau gênio, mas isso, enfim, os portugueses dão-lhe a volta depois. Unimos isto. Bom, mas isto não foi avante. A Revolução não triunfou nisto, mas triunfou numa coisa, triunfou na adoção da Lei Eleitoral de Cádiz. E as eleições que são feitas segundo a Lei de Cádiz, a Lei Eleitoral de Cádiz. Bem, e agora começa uma altura em que nós temos E agora temos que fazer aqui, começar a... Que ela também quer, ciumento. Agora temos que começar a pôr aqui alguns problemas de diagnóstico. Assim, bem, temos umas eleições. Eleições indiretas e tal. Era a primeira ideia, eleições indiretas, em 2 turnos,
Mas depois há este pronunciamento militar, no dia de São Martinho, que em novembro é o dia em que Portugal se abrem as pipas do vinho novo. Então talvez isso também tenha tido alguma influência no pronunciamento. Abriram-se as pipas do vinho novo. Esta gente ficou toda um bocado excitada. Bom. E então dizendo, não, eleições indiretas não. Vamos a umas eleições diretas como as da Constituição de Cádiz. Agora reparem como eram. Este sistema de Cádiz, das eleições de Cádiz, era organizado assim. Eram de facto eleições indiretas. Eram de facto eleições diretas. Não, desculpem. Eram eleições indiretas em 3 graus. Eram eleições indiretas em 3 graus. E tinham esta característica. A Constituição de Cádiz dizia quem eram os eleitores. Isto é, quem é que tinha, para utilizar uma linguagem mais moderna, quem é que tinha direitos políticos. Direitos de participar na política, de votar. E basicamente era aquilo que eu já aqui falei. Pais de família. Não mulheres, não filhas de família, não mulheres casadas, naturalmente, não filhas de família, não criados de servir. Porquê? Porque esses pertenciam a uma corporação. Esses, em rigor, não eram pessoas políticas. Eram pessoas civis. Mas não eram pessoas políticas. Faziam parte de uma pessoa política. E que pessoa política era essa? A família. E, portanto, se tratava de escolher politicamente quem devia ser ouvido, já que disse isso uma vez, era a cabeça da família. Mesma lógica, que também já aqui, uma vez falando nisso, dei este exemplo, a mesma lógica de que eu, quando compro luvas, não pergunto à cabeça dos meus dedos que luvas querem. Pergunto à minha cabeça, porque a cabeça dos meus dedos é a minha cabeça. E eles apenas são partes do meu corpo, da minha pessoa. Eles são partes de uma pessoa, não são pessoas. Bom, já isto aponta para uma lógica social e política corporativa e não individualista. Isto são perguntas que nós temos que pôr sistematicamente quando estamos a confrontar experiências políticas ou sistemas políticos nesta época. Temos que nos perguntar, desde logo isto, a titularidade dos direitos está nos indivíduos ou está em entidades superindividuais? Por exemplo, famílias. Por exemplo, municípios. Aqui já estamos a ver. Começa logo por estar na titularidade, num primeiro plano, das famílias. A família faz um primeiro crivo, uma primeira escolha. E neste crivo da família só passa um, o chefe da família. Corporativismo, não individualismo. Depois, o que é que faziam estes chefes de família? Bom, a Constituição dizia que os chefes de família, em geral, que eram eleitores. Bom, mas em cada terra, como é que se fazia? Bom, em cada terra constituía-se uma junta eleitoral. E a junta eleitoral ia dizer quem é que nessa terra cumpria os requisitos constitucionais. Isto é, quem é que nessa terra era eleitor. Bom, se isto fosse, se ser pai de família fosse uma coisa absolutamente unívoca, e sobretudo se houvesse recurso das decisões da Junta Eleitoral para outra instância de recurso, mas não havia. Ou seja, quem decidia de facto quem era eleitor em cada terra eram os notáveis da terra que constituíam a Junta Eleitoral. Eles podiam dizer, tu és, mas tu não és. E tu és, e tu não és. E como todos eram chefes de família, ou se calhar algum não era chefe de família. Não era chefe de família. Não. Ele também não era. Considerámos que ele também não era. Pronto. Eu era a Junta Eleitoral. Este e aquele. Porquê? Porque tradicionalmente são aqueles chefes de família que andam na governança da terra.
São aqueles que sempre mandaram nisto, são aquelas, fazem parte daquelas famílias que sempre tiveram este domínio na sociedade do antigo regime. Ora, e ninguém lhes podia ir à mão porque não havia recurso. Além de que desta junta fazia parte o pároco. O pároco tinha nas mãos um instrumento importantíssimo, que era o registro. Não o registro civil, que não existia ainda, mas o registro religioso. Portanto, ele é que sabia quem existia. Quem constava do registro religioso existia, quem não constava do registro religioso não existia. Outro filtro. Portanto, aqui já temos mais duas corporações a filtrar. Primeiro foi a família, depois temos a corporação municipal, a antiga, agente da governança da antiga corporação municipal. E depois temos a Igreja, através do seu representante pároco. Estrutura claramente corporativa. Nós podemos dizer, bem, também, mas agora vão eleger uns representantes e tal. Bom, mas começam a eleger desde logo na base de uma estrutura da sociedade, que é a estrutura corporativa. A sociedade representada não é a sociedade individualista, moderna, é a sociedade corporativista, antiga, com todos os seus interditos, com todas as suas hierarquias. Claro, e depois não se podem fazer milagres. Se a base é uma base corporativa, naturalmente que tudo o que segue há de estar inquinado deste pecado original, que é partir de uma estrutura corporativa. Bom, e tanto quanto sei ou me recordo, neste ativista antiga, com todos os seus interditos, com todas as suas hierarquias. Claro, e depois não se podem fazer milagres. Se a base é uma base corporativa, naturalmente que tudo o que segue há de estar inquinado deste pecado original, que é partir de uma estrutura corporativa. Bom, e tanto quanto sei ou me recordo, neste interim no Brasil fazem-se tentativas. O rei, a certa altura, apesar dos conselhos do seu principal conselheiro, Tomás António Vilanova de Portugal, um jurista famoso, que era absolutista, o rei resolve reunir assim uma espécie de cortes. E então como é que ele faz? Chama os representantes das câmaras do Brasil, Cabo Verde e das Ilhas Atlânticas. Novamente, mas aí não admira muito, porque ele de facto não era um revolucionário. Bom, ele queria fazer qualquer coisa, que em Lisboa já estavam cortes instaladas praticamente. Ele aqui quer fazer qualquer coisa, mas o que é que se lembra de fazer? Nem lhe passa pela cabeça, nem ele, nem muito menos a Tomás António Vilanova de Portugal, nem ao Conde Palmela, que apesar de tudo era o mais liberal, não lhes passa pela cabeça fazer eleições gerais, nem sabia bem no Brasil como é que isso ia ser. Porque depois mais tarde vai-se ver, já depois de 1924, vai-se ver que isso de eleições e de atribuição geral de direitos políticos no Brasil era mais complicado ainda que Portugal. Porque, bem, tinha o problema dos escravos, que Portugal não tinha. Como Portugal tinha, o problema dos libertos, só que os libertos eram muito menos do que aqui. Bom, teoricamente não tinha o problema das castas, que existia na América Latina Espanhola, isto é, de interdições eleitorais por causa da cor, por serem negros. E no Brasil isso aparentemente não surge explicitamente, mas quem lê certas biografias, como o do António Rebouças, vê que o facto de ser mulato, a certa altura, foi limite para ele. Foi limite para ele. Portanto, no Brasil, isso de eleições, então, fora dos moldes corporativos, isso seria uma complicação ainda maior. Portanto, o rei reúne os representantes de umas câmaras e tenta com isso debelar a situação, embora mais tarde deu dito por não dito, reconheça a Constituição de Lisboa, depois declara-se... Enfim, o rei aqui variou ao sabor das circunstâncias e adotou muitas posições. Chegou a pôr em vigor, como sabem, por um dia a Constituição de Cádiz, depois no dia seguinte declarou que tinha feito isso obrigado e revoga a Constituição de Cádiz. Enfim, o ambiente foi muito animado, mas não conduziu realmente a nada.
De modo que eleições em Portugal, deixemos agora o Brasil por um momento, eleições em Portugal, reúnem-se as cortes. E as cortes começam a trabalhar desde logo, bom, depois daqueles dias de manifestações genéricas, etc., as cortes começam a trabalhar em algo que consideram muito importante. Porque as cortes, no fundo, exigem que o rei volte, mas não queriam que o rei voltasse sem terem qualquer coisinha para lhe pôr à frente para ele assinar. A Constituição não ia estar pronta, mas ao menos qualquer coisa. Umas bases da Constituição. E assim o que se começa por fazer são umas bases da Constituição. Que, na verdade, embora isso não se diga, não creio que, enfim, não me lembro de ninguém ter dito, como as bases da Constituição, enquanto a Constituição, que se termina bastante antes da Constituição, como a Constituição não está terminada, as bases da Constituição dizem, as próprias bases, que serão Constituição até o momento da aprovação da Constituição definitiva. De modo que a primeira Constituição, de facto, moderna portuguesa são as bases da Constituição. E são durante ainda uns meses largos. Isto tem passado despercebido, não é que tem uma importância fundamental, mas de qualquer modo. São a primeira Constituição. De modo que, antes de entrar ainda nesta Constituição, ao avaliarem, e isto vale também para a Constituição de vossa de 24 e para a nossa de 26, que é copiada, para avaliarem, para classificarem corretamente um sistema político desta época de transição, e esta época de transição vai-se prolongar, e para ver até que ponto estão ainda dentro de um sistema corporativo, ou tendencialmente corporativo, ou de um sistema individualista liberal ou proto-individualista liberal, têm que fazer uma série de testes. Têm que se perguntar várias coisas e verem, em face das estruturas institucionais, que resultados é que esses testes dão. Primeiro, têm que testar o individualismo. Por não seres eleitor, escusavas ter feito aquilo, não é? Aproveitou-me de costas, pois. Está para individualismo. Tratava-se de uma estrutura individualista ou não? Isto é, as pessoas participavam politicamente como indivíduos ou como partes de corpos? Bom, poderão dizer, bem, mas vamos por aí, nem sequer ainda estamos no corporativismo hoje, porque hoje, bem, há muita gente que não participa ainda, os menores, não é verdade, os loucos, etc. Mas tiremos essa parte chamada capacidade de exercício de direitos. Se trata de problema de capacidade de exercício. Quer os loucos, quer os menores são titulares de direitos, mas não são capazes de os exercer, tanto no domínio civil como no domínio político. Não são capazes de os exercer. Portanto, isso trata-se de uma questão de capacidade. Vamos deixar de fora isso. Agora, tirar de fora esta parte da capacidade, todos os indivíduos participam politicamente? Bom, se a resposta for não, em princípio estamos numa estrutura corporativa. Porque há certos indivíduos que não participam porque estão incluídos no corpo politicamente relevante. A família, o município, a corporação, a igreja. Lembram-se das monjas e das freiras e dos frades que não votavam por claves que eram filhos do pai ou filhos da mãe, no sentido bom da palavra, ou do abade ou da abadesa.
Agora perguntam, então e quando se trata de um voto, como mais tarde surgirá, dos anos 30 e dos anos 40, quando se trata de um voto censitário? Bom, aí a questão já é diferente. Suponham, não votam, como na Carta Constitucional Portuguesa, como na vossa Constituição de 24, quando não vota quem não tenha um rendimento inferior a tanto, ou quando não pode ser votado quem não tenha um rendimento inferior a tanto. Bom, aqui não se trata, porventura, já de corporativismo. Trata-se de uma forma de elitismo social. Quer dizer, a ideia que está na base, o porquê, temos sempre que perguntar porquê. E aqui o porquê não é o mesmo porquê. O primeiro porquê era porque não é porque faz parte de uma outra pessoa, porque não é uma pessoa autónoma, não é uma pessoa que viva politicamente por si, está politicamente integrado noutra pessoa, que é quem vive por si. Agora, no sistema censitário não é bem isso, o porquê não é bem esse. O porquê pode ser vário, e as respostas foram várias. Uma das respostas foi, bem, quem não paga não pode mandar. Quem não paga impostos não tem direito de estar a mandar. Porque não arrisca nada, é um jogo injusto. Se não pagaste para o jogo, porque é que vais agora estabelecer regras de jogo? Quer dizer, o pobre, quem não paga impostos, realmente tanto se lhe dá como se lhe deu. Pode correr tudo pela melhor ou pela pior, porque ele não perde nem ganha nada. Quer dizer, perder não tem mais nada a perder. E ganhar também não é provável que ganhe nada. E de qualquer modo, não pagou para ver. É como quem não pagou um bilhete para o cinema. Não pagou, não foi, não vê o cinema. Primeira ideia. A ideia aqui não hoje é muito corrente nos Estados Unidos, onde estão sempre com a palavra taxpayer à frente de qualquer coisa. Só, não sei o quê, porque os taxpayers, os pagadores, quem paga os impostos, é que já vai surgindo um bocado por todo lado. Quer dizer, quem tem direito é quem paga impostos. Recordo-me que o antigo mayor de Nova Iorque, Giuliani, um dos pontos do programa dele era transformar não sei quantos sem-abrigo em taxpayers. Quer dizer, não era uma questão de cidadania, era uma questão de transformá-los em pagadores de impostos. Claro, não era porque ele quisesse mais impostos, não era bem isso, é porque o que conta num sistema censitário é pagar impostos. Isto é que é o sinal, digamos, da maturidade. E claro que isto vem mais de trás de uma ideia protestante que Weber estudou, em que no fundo o mérito e o êxito está substancialmente marcado ou está substancialmente ligado ao êxito económico. Quem tem êxito económico é porque tem mérito, quem não tem êxito económico é porque não tem mérito. Portanto, uma maneira de medir o mérito fácil é esta, dizer, no fundo, tem mérito, conseguiu subir na vida, enriqueceu, pagou impostos e, portanto, pagando impostos, isto é o sinal do mérito. São sistemas, portanto, de tipo meritocrático e não sistemas de tipo corporativo. Que se explicam, no fundo, pela ideia de que quem deve mandar não é a canalha, os pés descalços, a turba, a lei do número, mas quem deve mandar é a elite, os amigos do bem comum, isto é, aqueles que, estando libertos das preocupações pessoais, podem dedicar-se altruisticamente ao bem comum. Ainda outro dia estava a ler de um político brasileiro do princípio do século XIX que dizia: eu não me posso candidatar a um cargo público porque, na verdade, sou pobre. E, sendo pobre, não tenho a liberdade nem a disponibilidade para me dedicar ao bem comum. Hoje pensam alguns exatamente ao contrário. Eu vou-me candidatar a um cargo porque sou pobre e tenho que enriquecer. Mas não é em todo lado, em geral. Mas, portanto, esta ideia de que só quem é rico é que tem disponibilidade, não só mérito, mas também disponibilidade, tranquilidade de espírito, libertação em relação aos seus afazeres domésticos, para se dedicar generosamente aos cargos públicos. Mas isto já não é uma ideia corporativa. Isto é uma ideia de meritocracia aplicada à política. A teoria de que as elites é que devem mandar e as elites, no fundo, são uma minoria e medem-se por alguns critérios. Um deles pode ser a fortuna, os impostos pagos. Mas há outros. Mas um deles pode ser os impostos pagos. Pronto, primeiro teste, já vimos.
perguntarmos coisas sobre o indivíduo. Primeiro teste. Segundo teste, perguntarmos coisas sobre nação. Eis aqui outra palavra que aparece muitas vezes, em muitos contextos, mas que nem sempre quer dizer a mesma coisa. E se às vezes denota modernidade, outras vezes não denota modernidade. Denota, pelo contrário, a supervivência, prevalência de conceitos antigos de nação. Estamos a falar da nação como um conjunto de cidadãos, de alguma maneira. As duas primeiras, os dois, que é melhor pôr cidadão. Indivíduo cidadão. Estamos a falar de uma nação como um conjunto de indivíduos, que de resto se constitui por um pacto entre indivíduos, por um pacto social, em que certos indivíduos decidem livremente ter as mesmas leis, viver da mesma maneira politicamente, viver na mesma cidade. Então é um conceito moderno. E isto tem várias consequências. Por um lado, a nação é uma entidade artificial. É uma entidade que até pode crescer à medida que as pessoas se vão agregando a essa nação. Encontram isso na primeira Constituição portuguesa de 22 e no primeiro constitucionalismo brasileiro também. É a ideia de que, para já, e nos Estados Unidos, para já nós, e em Espanha, para já nós que nos reunimos em cortes, constituímos uma nação, constituímos um contrato entre nós que faz de nós uma nação. Mas admitimos que outros queiram juntar-se a nós. É uma nação que está aberta. Quando as Cortes de 22 fazem a Constituição, não há certeza, ou melhor, quando estão a fazer a Constituição e começam por definir a nação portuguesa, não há certeza de quais são os territórios da nação portuguesa projetada, virtual, que na verdade se vão querer incorporar. Não há essa certeza em relação ao Brasil, não há essa certeza em relação à Índia, não há essa certeza em relação... E admite-se que alguns não queiram. E diz, bem, à medida, por exemplo, em relação aos deputados brasileiros, à medida que eles vão chegando, eles vão concordando ou não e associar-se a essa nação portuguesa. Não era a opinião de todos, porque já vamos ver, a opinião do que era a nação não era para todos a mesma coisa. Mas para aqueles que eram verdadeiramente contratualistas, a nação crescia à medida que cresce uma cooperativa. Primeiro são 5 sócios, depois entram mais 5, já são 10, depois mais 5, já são 15. E isso por golpes de vontade. As pessoas vão querendo associar-se. São livres de querer ou não querer. Como são livres de sair. Reparem que nos Estados Unidos, inicialmente, era muito claro a liberdade de entrar. E os Estados foram-se associando, primeiro aquelas 13 colónias, e depois foi crescendo até aos 51 Estados de atualmente. Mas, quando se pôs o problema de sair, a questão já foi mais complicada. Bem, também os Estados Unidos já tinham, que é curioso, os Estados Unidos já tinham adquirido uma natureza. Começou por ser vontade, mas a continuação da vontade, isto é, a tradição da continuidade de uma certa vontade, fez-se natureza. Esta ideia é uma ideia do antigo regime. A tradição, o seguir num certo caminho, faz com que isso se incorpore na natureza. Nessa altura já não é possível voltar para trás. E quando se está à guerra da secessão, é porque a ideia voluntarista da nação se está a substituir uma ideia
naturalista, orgânica da nação. A nação já não é o produto de uma vontade, a nação é o produto de dados objetivos da história. Nessa altura, os Estados Unidos já tinham feito 70 anos de história, por assim. E essa história tinha criado enraizamentos. Já não se podia voltar atrás, não era uma tábua rasa, não se podia arriscar tudo da história comum americana. Não era tão longa assim. Era a vida de um homem. Mas não se podia arriscar isso tudo e dizer, bem, agora os solistas podem sair. Embora aí houvesse outro elemento, no fundo também se dizia, bom, é uma ideia que foi lançada em França, mais tarde, um pouco, mas que é assumida nessa altura nos Estados Unidos. Houve um poder constituinte. E esse poder constituinte dá-se uma vez. Não se pode andar sempre com poderes constituintes. Então, os Estados Unidos, enfim, constituíram-se. Ou foram-se constituindo. Cada vez que um Estado entrava, agregava-se ao poder constituinte. E o poder constituinte não é reconstituível, isto é, não se produz várias vezes, produz-se uma vez. Realmente voltar para trás do poder constituinte é como voltar atrás com a palavra dada. É uma palavra que é dada uma vez só. Uma vez dada já não se retira. Há aqui certas imagens. Na verdade, o direito, como todas as coisas, vive muito de imagens. Há aqui certas imagens que vêm do casamento da família. Um homem e uma mulher decidiram casar-se. Bom, e já se sabe que o casamento pode não ser para toda a vida, podem se separar, talvez, mas não se pode voltar atrás. Ou melhor, há quem entenda que não se pode voltar atrás. Porquê? Porque antes eles eram estranhos um com o outro. Não é verdade? Mas depois, pelo menos numa concepção cristã do casamento, e no fundo a matriz cristã pesa muito mesmo sobre os que não são cristãos. E o que é que diz a Bíblia acerca do casamento? Fizeram-se os dois a mesma carne. Uma carne entenda-se os mesmos ossos, não é? Bom, e depois já não é possível ir lá e cortar aquilo como se fossem bifes, não é verdade? São ambos a mesma carne. Sangue do meu sangue, carne da minha carne. As palavras rituais que se dizem no casamento. E os dois fizeram-se num só corpo e numa só carne. Bem, fizeram-se num só corpo e numa só carne. Místico, já se está a ver, não ficaram um hambúrguer com... Ficaram cada um separadinho. Mas misticamente. E agora não podemos ir como se fôssemos ao açougue, não é? Cortar aquilo assim. Não, agora está feito. Está feito. Isto é, aquilo que foi vontade transformou-se em natureza. Nós realmente, se formos a um açougue, na verdade, podemos 2 bocadinhos de carne picada, picadinho, né? Podemos juntar, fica uma bolinha só, fazemos um. Mas depois podemos separar, porque... Mas aqui não, aqui os dois corpos fizeram-se no só. E serão os dois carne de uma só carne, e sangue de um só sangue. Bom, e isto que se fez uma vez não se pode desfazer mais. Bem, até porque na tradição cristã se trata sempre, passa a expressão, de um ménage à trois. Porque na verdade há 3 a concordar. São os 2 e mais Deus. E os outros podem estar de acordo, mas Deus não está. Mas Deus nunca está. De modo que ali não se pode reduzir este terceiro elemento. Bom, de modo que na nação é um pouco a mesma coisa. Mesmo quando se parte de um conceito naturalista da nação, de um conceito voluntarista da nação, esse conceito vai se enraizar institucionalmente. Vão-se criar hábitos de convívio. Vai-se promover um direito comum, uma Constituição comum, eventualmente uma língua comum. Sabem como a política linguística foi importante justamente na formação de consciências comuns dos Estados nacionais, a política linguística em França, que se traduziu na anulação de todos os dialetos regionais, desde o alsaciano, ao alsaciano, a Languedoc, o normando, etc., etc. Grande esforço
da República, do governo francês durante todo o século XIX, para transformar todos os vários dialectos franceses numa língua única. E isso passou-se não apenas em Espanha, não apenas em França, em Espanha, muito nitidamente no período franquista, em que realmente havia grande pressão para que não se falasse basco, para que se falasse apenas castelhano, não se falasse catalão, não se falasse galego. Mesmo depois do período franquista, eu passei, enfim, vou muito a Espanha e passei lá algum tempo, e recordo-me de conversa de bar e tal, um estava a falar catalão e alguém dizia: hombre, ¿por qué no hablas cristiano? ¿Por qué no hablas cristiano? Porque é que não falas, não é cristão, porque é que não falas castelhano? Porque não hablas cristiano? Não era porque não te callas, era porque a seguir viria isso, hombre, e se não hablas cristiano, porque não te callas? Mas aí, porque não hablas cristiano? Um grande esforço de criação de uma natureza. Porquê? E este é o teste que tem que se fazer. Porque a nação pode ser outra coisa. A nação pode ser um dado da natureza. Reparem nesses... agora há aqui umas coisas esquisitas. Passei-me entre várias... Eu tenho que trazer os cabos, porque... Reparem, Dicionário da Língua Castelhana, 1726-37, breve metade do século XVIII. Nación, el acto de nacer. En ese sentido, se oía en el modo de hablar de nación, de lugar de nacimiento, la colección de los habitadores de alguna provincia, país o reino. Se usa frecuentemente para significar qualquer estrangeiro. Por exemplo, muito comum no antigo regime português e no Brasil também, agente de nação. Quem era agente de nação? Eram os judeus. Era uma outra maneira de falar dos judeus. Era agente de nação. De nação quer dizer de nação diferente da nossa. Naturalmente distintos de nós. Porque aqui nascer não é só no lugar. Nascer é toda uma tradição que vem no sangue. A gente de nação são os estrangeiros. Ou, por exemplo, o cônsul da nação espanhola. Ou o cônsul da nação francesa, ou o cônsul da nação piemontesa. Cônsul, juízes. Normalmente, os juízes próprios dos piemonteses, franceses, ingleses, etc, etc. Da nação, isto é, da gente que nasceu espanhol, que tem uma natureza de espanhol e, portanto, porque é que este tem um juiz especial? Porque eles são naturalmente diferentes. As causas deles têm que ser julgadas de acordo com o direito que esteja de acordo com a sua natureza. E essa natureza é uma natureza diferente. Natureza espanhola, francesa, piemontesa, inglesa, etc, etc. Rafael Blutot, que é um francês, dicionarista francês, mas que residiu em Portugal, na verdade é um português. E escreveu um vocabulário, o vocabulário do Blutot, que aliás há em CD-ROM, publicado no Brasil. Nação, nome coletivo que se diz da gente que vive em alguma grande região ou reino, debaixo do mesmo senhorio. Nisto se diferencia a nação de povo, porque nação compreende muitos povos, assim como beirões, minhotos, alentejanos, compõem a nação portuguesa. Isto é, há povos, que são os minhotos, os do Minho, depois há uma nação, mas a nação, aqui há um elemento novo, que estão debaixo do mesmo senhorio. São sujeitos a um mesmo rei, que as partidas, as 7 partidas, um livro jurídico medieval castelhano, de Afonso X de Castela, definia o senhor natural como o senhor na terra onde as pessoas nasceram. Isto é, o meu senhor natural é o senhor da terra onde eu nasci. E, portanto, o facto, os meus connaturais, aquelas pessoas nasceram na mesma terra,
ou nas terras sujeitas ao mesmo senhor, ainda que sejam separadas por muitas léguas, ou de um e do outro lado do mar, ou até que falem idiomas distintos, o facto de estarem sujeitas a um mesmo senhor que é o seu senhor natural, o seu senhor tradicional, natural que está na tradição, esses pertencem à mesma nação. Aqui já há um elemento agregador político, mas não é um elemento contratual, reparem. Este senhor é, por tradição, rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Além-Mar em África, senhor da conquista da navegação e do comércio, da Arábia, da Pérsia e da Índia. Os títulos do rei de Portugal, que tinham sempre no fim, etc. Este etc é muito engraçado e também ninguém fala deste etc. Nunca se encontra o título inteiro, tem sempre etc. E este etc quer dizer o seguinte, é um conceito medieval de que quem é proprietário de um terreno é proprietário das suas entradas e saídas. Ou seja, é proprietário daquelas zonas de ninguém para as quais o reino ou o terreno tem uma expansão natural. As servidões, terrenos vazios de ninguém ali ao lado, rios não navegáveis e não flutuáveis, realmente não são bem daquele terreno, mas são as suas entradas e saídas, são os seus lugares de expansão natural. Mais tarde isto vai se transformar, quando se faz a partilha da África, nas zonas de influência. Quando se faz a partilha da Scramble for Africa, no século XIX, cria este conceito de zonas de influência. Cada grande potência colonial tinha territórios que ocupava efetivamente e depois tinha zonas de influência. Bom, e aí, nessa discussão, valeu muito o poder de cada uma das potências para conseguir que essas zonas de influência lhes fossem reconhecidas. A Inglaterra conseguiu nisso tirar muitas zonas de influência a Portugal. Portugal pretendia, dominava o litoral de Angola e dominava o litoral de Moçambique, mas pretendia ter influência, ser sua zona de influência, todo o território entre Angola e Moçambique, no sentido de que isso era uma zona de expansão dos portugueses, mesmo no século XIX. A expansão já se vê como era contratos mais ou menos forçados com régulos, etc, etc, ao passo que os ingleses definiram a célebre linha do Cairo ao Cabo, que ia cortar justamente essa zona de influência, porque a linha inglesa era do Cairo ao Cabo, vertical, e ia cortar a zona de influência portuguesa de Angola a Moçambique, que era transversal. Bem, os ingleses aí, na Conferência de Berlim, ganharam essa zona de influência, e por isso toda a África Central, com exceção de Congo belga, que fez aí uma série de... O imperador dos belgas fez aí uma série de aldrabices e lá conseguiu manter o seu Estado pessoal, porque aquilo era um Estado pessoal do rei, do rei dos belgas, não era uma colónia belga. Mas, portanto, nação, como estão a ver, já se foi embora. Esta nação está fugidia hoje, nação. Bom, nação portuguesa, como é que a Constituição... A nação portuguesa é a união de todos os portugueses de ambos os hemisférios. Bom, e quem são os portugueses? Os portugueses são aqueles que nasceram em Portugal. Mas isto é uma tautologia. Portugal é a união de todos os portugueses e portugueses são os que nasceram em Portugal. Portanto, no meio desta tautologia, o que é que aqui interessa? A palavra união. E união, o que é que quer dizer aqui? Tradições comuns. Amores comuns. Amores mútuos comuns. Sentido de, eu ia dizer com cidadania, mas não quero dizer. Sentido de partilha de tradições comuns. A mesma religião. A mesma dinastia, o mesmo direito, as mesmas tradições, os mesmos santos, a mesma língua. Bom, isto são laços de amor. Isto realmente não são laços de poder. Isto são laços de amor. São laços naturais de amores. A palavra amor
na linguagem política do antigo regime, é polivalente e não tem nada a ver com o que nós hoje entendemos por amor. Amor é atração. Filia, como diziam os gregos. Amor, para os latinos. Tem atração mútua. E a atração mútua que não é a atração de que nós chamamos hoje o amor. Atração interpessoal de uma pessoa por outra. Não, é a atração de corpos entre si, de pessoas por corpos, de pessoas que são atraídas não por relações que nós hoje classificaríamos de amor. Creio que já dei o exemplo, não é? Já vos falei em São Tomás e esse conceito de amor? Já? Ou não? São Tomás, ideia que já tinha falado disso. São Tomás de Aquino, numa questão 26 da segunda da Suma Teológica, tem uma dissertação sobre o que é o amor e que espécies há de amor. E aí se vê a multiplicidade e a polivalência, o pluralismo dos amores. Amor é o sentimento do homem para com a sua mulher, do marido para com a mulher, ou a esposa. Depois é o amor da esposa para com o marido. Coisas diferentes. Eles achavam que eram coisas diferentes. O amor da mulher não era o mesmo, o amor da mulher pelo marido não era o mesmo do amor do marido pela mulher. E tinham consequências, e também tinham consequências diferentes. E exigências diferentes. Amor é deveres mútuos, não é? Mas aqui, como os amores não eram similares, os deveres também não eram similares. Os deveres da mulher para com o marido não eram iguais aos deveres do marido para com a mulher. E, portanto, a quebra dos deveres da mulher para com o marido não tinha as mesmas consequências das quebras dos deveres do marido para com a mulher. Nomeadamente, havia certas quebras de dever, a fidelidade, por exemplo, que realmente era mais grave se fosse a mulher a quebrá-la em relação ao marido que o contrário. Porquê? Porque isso ofendia mais o amor do marido do que a mulher. O que para a mulher podia ser uma coisa trivial, uma escorregadela. Para o marido era uma coisa muito mais importante. Isso também tinha a ver, não posso hoje falar disso, é muito engraçado. A gente ia aqui, no fundo, verificarmos os nossos sentimentos mais profundos acerca de muitas coisas importantes, mas hoje não tenho tempo. Sobre a mulher e o homem, a natureza da mulher, a natureza do homem. É muito engraçado, mas isso tem que ficar para outra vez. Mas é muito bom, porque é quase como nós deitarmos todos no divã e começar a deitar cá para fora. É perigoso. Porque eles tinham esta grande vantagem. Eles explicavam tudo. Eles diziam os porquês de tudo. E nós hoje, muitos porquês estão lá muito no fundo, mas não os dizemos. Ou dizemos de uma forma... E eles explicavam muito bem tudo, o porquê de cada coisa, porque é que a infidelidade da mulher ofende mais o marido. Porque a infidelidade da mulher marca. A mulher é como, diziam eles, o homem é como o diamante. E a mulher é como o talco. O talco, como sabem, é a rocha mais mole. Ao passo que o marido risca todas as rochas, a mulher deixa-se riscar por todas elas. De modo que a mulher infiel, quando volta para casa, não é a mesma, está marcada e que nunca mais sai. Ao passo que o marido, quando volta para casa, está impecável. Quer dizer, isto é lógico, desculpa. Está a natureza aí, das rochas. Isto é a coisa mais clara que isto das rochas. Querem ver coisa mais clara? Bom, isto dá para a gente rir muito, porque nós estamos todos a rir, mas há muita gente que pensa isto, não quer dizer nesta ilustre assembleia de pessoas esclarecidas, cultas e civilizadas, mas há muita gente que pensa isto. Eu recordo de um senhor que era grande proprietário agrário no sul de Portugal. Houve a reforma agrária e terras dele foram ocupadas por trabalhadores, camponeses. E eu ouvi uma vez, bem, ele foi reitor da Universidade de Lisboa, este senhor, era latinista e classicista, portanto era um homem de cultura. E ouvi-o dizer, não, aquelas terras, depois de ocupadas,
nunca mais foram o mesmo. Era como se a minha mulher tivesse sido violada. Nunca mais era o mesmo. Portanto, estão a ver que isto quer dizer, há muita gente. Este não era um medieval, era um homem que foi reitor da Universidade de Lisboa, ali da Universidade daquele homem. Foi reitor da Universidade de Lisboa há menos de 20 anos. De modo que isto vinha a propósito de amores, São Tomás dos Amores. Marido para mulher, mulher para marido. Os pais pelos filhos. Os filhos pelos pais, diferentes também. Ou melhor até, os pais pelos filhos. O pai pelos filhos. O pai pelas filhas. A mãe pelos filhos. A mãe pelas filhas. E o contrário. Tudo isto amores diferentes. Depois, coisas mais estranhas. Amores entre os que fizeram o serviço militar junto. Acontece, não é? Ou os que fizeram grandes viagens em comum. Quer dizer, hoje em dia só ir a Tóquio, por exemplo, é muito grande, muitas horas. E no Transsiberiano, porque mesmo no avião não sei se dará, mas não. As pessoas fizeram o rei pelos vassalos, os vassalos pelo rei, cá está. Têm os mesmos amores ao mesmo rei e pelos quais o mesmo rei tem os mesmos amores, fazem parte da mesma nação. O que é que há de importante por detrás de tudo isto? A ideia da nação como um corpo natural. A ideia da nação não como um corpo factício, mas como um corpo natural, orgânico, que está assim, vem assim de natureza, que está assim feito por natureza, em que as pessoas estão ligadas por amores. E agora reparem, por amores. O que quer dizer que a ligação entre as pessoas pode ser multiforme. A nação não é igualitária por natureza. A nação é por natureza desigualitária. É uma comunidade orgânica como o corpo, com funções. Umas são as funções das mãos, outras são as dos pés, outras são as dos olhos, outras são as do nariz, outras são as do estômago, etc, etc, etc. E nesta nação plural e polimórfica, com muitas formas, e unida por muitos amores, os direitos e os deveres correspondem às funções e aos respectivos amores, não hão de ser os mesmos. Portanto, um conceito orgânico de nação tem como consequência a diversidade da cidadania. Porque aqui, numa nação concebida organicamente, realmente os cidadãos, os participantes da nação, os nacionais, podem estar, agora é que estou a falar bem, é o que eu estava a dizer mal, os nacionais podem estar ligados à nação por laços mais intensos ou menos intensos. Uns podem ser laços tão intensos que lhes dá a natureza de cidadãos, isto é, o direito de participar no destino da nação, votando. Outros são laços menos intensos, que lhes dão apenas direitos civis, terem propriedade, poderem casar, poderem contratar. Outros são laços ainda menos importantes, menos pertinentes, apenas nasceram no território daquela nação. Por exemplo, na discussão brasileira sobre a natureza dos escravos, há quem diga, bem, eles não são bem coisas, mas também não são pessoas. São meros habitantes, não sabem o que é pessoas, são meros habitantes do território da nação. Utilizando uma expressão que os ingleses criaram para as colónias deles, são súbditos territoriais. Estão sujeitos em razão do território, não por causa da sua participação orgânica na nação. Acontece que eles nasceram ali. E como nasceram ali, estão sujeitos, digamos, às leis, à disciplina daquela nação à qual eles não pertencem.
teoricamente a nação pode até expulsá-los. E esse projeto existiu. Só que no Brasil era muita gente. O projeto da expulsão dos escravos, como sabem, José Andrade e Silva equacionou, embora pondo as dificuldades, porque havia o problema que então era muito sentido, de o Brasil rebentar, dada a diversidade das pessoas, de não se conseguir constituir a nação. Não se conseguir constituir a nação. Bem, há autores, historiadores brasileiros, que atrasam muito a constituição da nação brasileira, justamente com o argumento de que só muito tarde é que uma grande massa de população é integrada na nação, com a abolição da escravatura. Embora aqui eu acho que a coisa é mais complicada, porque a integração plena na nação só se dá com a atribuição geral da cidadania. E a atribuição geral da cidadania dá-se com a expansão geral do direito de voto. E isso é preciso esperar então muito tempo ainda. É preciso esperar pela concessão de direito de voto às mulheres, é preciso esperar pelo fim dos sistemas censitários. Então isso teremos que esperar pelo século XX para a constituição da nação nestes termos. Mas estão a ver que a concepção orgânica da nação explica muito bem estas desigualdades. Aquilo que ficaria muito incómodo para um consensualista, para um contratualista, mas como é que é isto? Então uma nação que tem aqui uns que têm direitos políticos e outros não têm. Então mas que contrato social é este? Nos contratos as pessoas não são todas iguais. Então quem entra para o contrato social deve receber os mesmos direitos. É um contrato leonino, é igual àquele que a gente faz com as companhias de seguros, com os bancos e com as companhias de aviação, em que os direitos são todos para um lado. Tem que ser um contrato. Calma-te. Falta um quarto de hora. Então como é? Portanto, isto causa, para um conceito contratualista, consensualista da nação, contratualista, melhor dizendo, causa incomodidades. Como é que isto, conceitualmente, como é que isto se vai explicar? Um contrato que gera direitos diferentes. Bem, é claro que podem-se fazer contratos assim. Por exemplo, numa sociedade pode-se entender que certos sócios recebem menos dividendos que outros, mas normalmente isso está ligado com a participação dos sócios no capital social, ou pelo trabalho, pela sua indústria, etc. Portanto, de alguma maneira mantém-se a igualdade. Quem dá menos recebe menos, quem dá mais recebe mais. Mas aqui não é bem assim. Aqui entram todos em igual e saem desiguais. Agora, toda esta incomodidade desaparece com esta fabricação de um conceito orgânico de nação. Porque aqui a nação é uma realidade objetiva que é recebida enquanto tal, que é recebida com os seus costumes, que é recebida com as suas tradições, que é recebida com as suas desigualdades naturais. E por isso aceita-se que tudo aquilo que vem na nação, a religião, a dinastia, o direito, o estatuto, as hierarquias sociais, tudo isso seja recebido como nacional e como legítimo elemento da nação. Para terminar nestes últimos... Ficar aqui umas coisitas. Finalmente, mais 2 testes. Direito, governo. Bom, vou começar por governo, porque direito é mais... Governo. De que é que estamos a falar quando falamos de governo? Numa sociedade corporativa, constituída por muitos polos políticos, não há o primado de uma sede única de governo. O governo está distribuído. As famílias governam-se, os municípios governam-se, as províncias eventualmente governam-se, as corporações governam-se, etc. Há vários polos de governo. A Igreja governa-se a si própria. Cada corpo tem um governo tal como é tão natural para os corpos terem um governo, como é natural para os corpos físicos terem uma alma ou um princípio de vida. O governo é a maneira interna de um corpo se regular. Mas isto não existe a nível global.
É evidente, quando nós chegamos aos finais do século XVIII, a ideia de um governo geral, de um governo único, é uma ideia que começa a surgir. Chamado governo político. Ou a polícia. Porque agora começa a emergir um conceito abrangente, que é o conceito de polis, da cidade. Claro que a cidade é uma comunidade, mas é uma comunidade naturalmente constituída por corpos, por famílias, por profissões, por bairros, etc, etc. E cada um destes corpos pode ter o seu governo. Mas a cidade é uma comunidade perfeita, isto é uma comunidade autossuficiente. E esta autossuficiência há de decorrer da coordenação ou harmonia de todos os governos das partes. Novamente aquela relação entre partes e todo. E por isso surge esta ideia de que há um governo político. Ou então insistindo em que o rei é o pai dos súbditos. Em que há um governo económico. O pai tem o governo económico da casa, oikonomia, oikos quer dizer casa, nomia quer dizer nomos, quer dizer lei, oikonomia é a lei da casa. Então, o pai tem o governo económico da casa, como se fala do governo económico das câmaras, que é o governo interno do município, gerido pelas câmaras, como se o município fosse uma família e as câmaras fossem uma espécie de grandes mães dessa família, e mais tarde o governo económico do reino. Isso surge no século XVIII. Polícia, economia, governo político, governo económico. Portanto, aqui tende-se já para a criação de um conceito mais unificado de governo. Agora, quando o governo se torna um governo verdadeiramente universal, é quando nos aparece um conceito unificado da nação. Agora, a nação é proveniente de um contrato. E uma das cláusulas do contrato é como é que nós nos vamos governar, tal como nos contratos de sociedade. Quais são os órgãos sociais? Assembleia Geral, a Direção, o Conselho Fiscal, bem, é o que eles quiserem. Quais são os poderes do Conselho Fiscal? É o que estiver lá na Constituição. E, portanto, aqui há verdadeiramente governo. E mais, é um governo que há de ser único. Porque se nós formos a admitir, continua a haver núcleos de governo abaixo do grande governo, estouramos com a nação. A nação começa a ser uma república de pátrias chicas, de pequenas naçõezinhas. Agora o governo tem que ser um governo dominado pelos princípios da unidade e da hierarquia e consequentemente, da igualdade dos cidadãos perante o governo. Aquilo que os alemães chamam Flächenstaat, um Estado nivelador. A partir de agora estão todos nivelados, achatados no mesmo plano perante o Estado. Bom, teste. Quando encontrarem jurisdições que não estejam sob o domínio hierárquico do centro, o governo corporativo ainda não foi destruído. Isto é, se encontram câmaras que mantêm prerrogativas de governo autónomas ou províncias que mantêm prerrogativas de governo autónomas, em termos tais que os governadores das províncias ou os governadores das câmaras não sejam dependentes hierarquicamente do ministro respectivo, ministro do Interior ou dos Assuntos Interiores, ou como lhe queiram chamar, depende do país, então não estamos perante um governo moderno, um governo nacional. Estamos perante um governo com supervivências corporativas. Isto acontece na Constituição de 22, acontece na Carta Constitucional de 26, deve acontecer na vossa Carta de 24, por causa das juntas de província, por exemplo. E acontece, mesmo depois, nomeadamente na América Latina, mesmo quando começa a aparecer a ideia de Estado centralizado e a ideia de que realmente tudo decorre de um centro, aparece, não já na Constituição,
mas fora da Constituição, nos mecanismos políticos normais, através de formas que conhecem. Caciquismo, corrupção, realmente, quer dizer, através do caciquismo, através da corrupção, nomeadamente da corrupção eleitoral, as periferias autonomizam-se novamente. Embora na Constituição não estejam autonomizadas. Mas, na verdade, por fatores de corrupção, de desvio, de apropriação, de expropriação dos poderes periféricos, que tiram o poder ao poder central, constituem-se pequenas unidades de governo, que já não são unidades, digamos, da Constituição formal, mas que, na verdade, constituem unidades da Constituição material. E toda a ideia, enfim, toda a prática de caciquismo, de corrupção eleitoral que se vive nas Américas, na Espanha, na Itália, em Portugal, etc., etc., são, no fundo, resquícios corporativos. O poder da máfia, na Itália, por hipótese. Ou o poder menos aparatoso das elites locais, em países como Portugal, como a Espanha, caciques, o amiguismo, paroquialismo, até certas formas, essas já constitucionais, de federalismo, são, no fundo, formas de supervivência de poderes corporativos, que nos finais do século XIX vão voltar a ganhar foroticidade. Isto é, vão voltar a poder formalizar-se. Porquê? Porque nos finais do século XIX a ideologia nacional, jacobina, centralizadora, racionalista, começa a perder terreno em face a ideologias e representações do poder de natureza organicista. Começa-se a dizer, bom, o que interessa não é o voto dos indivíduos, o que interessa é que os indivíduos votem nos seus corpos naturais, através dos seus corpos naturais. Isso está na origem dos corporativismos do século XX, fascismo, corporativismo português, corporativismo romeno, corporativismo húngaro, belga, a Alemanha é uma coisa um bocadinho diferente. Começa a dizer, bom, aqui é contraditório, porque os federalismos, no fundo, no século XIX, sim, existia-se muito no federalismo em Portugal, no municipalismo, isto é, no governo, e invocava-se a velha tradição medieval da autonomia concelhia, criando um bocado de mito em volta disso. Os concelhos eram autónomos, portanto, os males do país são o facto de se ter perdido esse sentido das liberdades locais. E, portanto, surgem mesmo propostas de reforma da Carta Constitucional, suponham da vossa Constituição de 24, no sentido da segunda Câmara, Câmara dos Pares, ser substituída por uma Câmara corporativa, em que estavam representados não indivíduos, mas grupos sociais, as universidades, os interesses económicos, etc., como mais tarde, no tempo de Salazar, vai acontecer com a segunda Câmara, com a Câmara corporativa, em que vão estar representados não indivíduos, mas vão estar representados corporações. Corporações, por um lado, trabalhadores, por outro lado, grêmios de patrões. Não só de interesses económicos, mas também de interesses chamados morais. A Igreja, as universidades, as famílias, etc., etc. Só que, neste modelo corporativista português do século XX, como no italiano também, dá-se uma inversão do corporativismo. O corporativismo fazia sentido se fosse a partir de baixo para cima. E o que acontece é que estes representantes das corporações passam a ser nomeados pelo Estado. Era o Estado que nomeava os representantes das famílias. Era o Estado que nomeava os representantes das corporações, da indústria, dos sindicatos, etc. Eram todos nomeados. De modo que, no fundo, é um falso corporativismo. É uma maneira do Estado se apropriar da ideologia corporativa